É madrugada. Fevereiro de 2005. As ruas do bairro estão desertas. Ou parecem estar. Um carro patrulha da PSP avança devagar pelas vielas de terra batida da Cova da Moura. 2 agentes dentro. O rádio em silêncio. Tudo calmo. Depois, o inferno. Disparos de arma automática. O barulho de uma caçadeira. Vidros a estilhaçar. Balas a entrar pela janela, pela porta, pelo tejadilho. 22 tiros. 6 deles no rosto de um homem de 33 anos, que tinha ido trabalhar naquela noite como em todas as outras. O nome dele era Irineu Jesus Gil Diniz, agente principal da PSP. Solteiro, natural de Bragança, morreu ali mesmo dentro da viatura. O bairro ficou em silêncio. E esse silêncio ia durar muito mais tempo do que qualquer pessoa esperava. Bem-vindos ao Arquivo Criminal. A Cova da Moura não aparece nos roteiros turísticos de Lisboa. Fica na Amadora, 4 quilómetros a noroeste da capital. Um bairro de construção informal, nascido nas décadas de 1960 e 1970, alimentado pela imigração massiva das ex-colónias portuguesas. Cabo Verde, sobretudo. 7.000 pessoas a viver em casas que cresceram sem licença, sem planta, sem arquiteto, ruas que não estão em nenhum mapa, becos que terminam em paredes, passagens que só os moradores conhecem. Em 2005, a Cova da Moura era sinónimo de tráfico de droga, de violência e de uma relação de desconfiança profunda com as forças policiais. A Associação Moinho da Juventude tentava construir uma ponte entre o bairro e o exterior, mas a ponte era frágil. A PSP entrava, a PSP saía. O bairro continuava a ser, na prática, um território onde o Estado chegava tarde e mal. Os traficantes sabiam isso. Operavam à luz do dia, com armas de guerra, pistolas metralhadoras, caçadeiras de canos cerrados. Não sentiam necessidade de se esconder. A Cova da Moura tinha as suas próprias regras e quem tentava mudá-las pagava um preço. Luís Carlos Santos tinha 41 anos. Nasceu em Cabo Verde, sem emprego declarado, com antecedentes criminais. Conhecia bem o bairro. Conhecia os atalhos, os becos, as saídas. Euclides Gonçalves Tavares tinha 21 anos. Cresceu ali. Admitia abertamente gostar de armas. Na passagem do ano de 2004 para 2005, 6 semanas antes da morte de Irineu Diniz, disparou uma caçadeira de canos cerrados no Largo da Bola, no meio do bairro, para festejar a entrada no novo ano, em público, à frente de toda a gente. Ninguém chamou a polícia, ninguém disse nada. Era esse o ambiente, era esse o código. Era quase de manhã, quando o carro patrulha entrou no bairro. Dentro iam 2 agentes da 64ª Esquadra de Alfragide. Irineu Jesus Gil Diniz, 33 anos, e Nuno Miguel da Luz Saramago, o colega. Uma patrulha de rotina. O tipo de serviço que qualquer polícia faz dezenas de vezes na carreira, sem que nada aconteça. Naquela madrugada, aconteceu. A emboscada foi preparada. Não foi um acidente. Não foi reação de pânico. Foi uma decisão fria de 2 homens que esperaram, que posicionaram as armas, que escolheram o momento para disparar sobre um carro do Estado. A arma automática disparou primeiro. Rajadas cerradas. Depois a caçadeira. Canos cerrados. Curta distância. 22 tiros atingiram Irineu Diniz. 6 no rosto. Anos mais tarde, o juiz Fernando Ventura descreveria a cena com a frieza de quem pesou cada palavra. Ação típica de uma guerra. Os disparos foram à cabeça, para matar. Não havia ambiguidade possível na intenção. Nuno Saramago sobreviveu, com ferimentos ligeiros. A sorte, naquela madrugada, fez a diferença entre um morto e de 2. Irineu Diniz não teve essa sorte. Foi declarado morto dentro da viatura. Solteiro, 33 anos, natural de Bragança. Tinha ido trabalhar como em todos os outros dias. Não voltou a casa. A madrugada acabou. O sol nasceu sobre a Cova da Moura. E o bairro fechou-se como um punho. Às 5 da manhã, a PSP e a Polícia Judiciária lançaram uma operação de terrenos sem precedentes. Porta a porta, casa a casa. Todas as habitações varridas. 7.000 pessoas a poucos metros da cena do crime. 7.000 potenciais testemunhas. Um bairro inteiro acordado pelo estrondo dos disparos. Ninguém podia alegar que não tinha ouvido. Mas ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. Ninguém sabia de nada.
Os investigadores da PJ batiam à porta. Recebiam o mesmo olhar. Vazio, fichado, uma parede. Pessoas que viviam a 30 metros do local do crime e que, de repente, tinham dormido com os ouvidos tapados. Não havia testemunhas oculares dispostas a assinar uma declaração. Não havia ninguém disposto a apontar um nome. O bairro tinha absorvido o crime como absorve a chuva, sem deixar rastro visível. A PJ sabia o que estava a enfrentar. Este fenómeno, a lei do silêncio, não é exclusivo da Cova da Moura. Existem bairros problemáticos de todo o mundo, mas tem características específicas neste tipo de comunidades fechadas. Não é apenas medo, é uma cultura de desconfiança acumulada durante décadas, uma relação de tensão permanente com o Estado, com a polícia, com tudo o que vem de fora. Quem colabora com a polícia não é visto como corajoso, é visto como traidor, e os traidores pagam. Naquela manhã, a PJ trabalhava sem rede, sem testemunhas, sem confissões, com os vestígios materiais do crime e com a determinação de não deixar este caso arquivado. A pressão política era enorme. A morte de Irineu Diniz não ficou nas páginas interiores dos jornais. Estava na primeira página de tudo. Os sindicatos de polícia convocaram concentrações de imediato. Saíram às ruas, fardados, com fotografias do colega morto. Falaram em execução, falaram em guerra declarada contra as forças de segurança, exigiram resposta do Estado, exigiram prisões, exigiram que alguém assumisse a responsabilidade pelo que tinha acontecido dentro de uma viatura da PSP, em serviço, num bairro a 4 quilómetros de Lisboa. A classe política reagiu em coro, comunicados de condenação, apelos à calma, promessas de que os responsáveis seriam encontrados e julgados. O Ministério da Administração Interna sob pressão, a PSP sob pressão, a PJ sob pressão e o bairro em silêncio. Os inspetores voltavam todos os dias, tentavam abordagens diferentes, fontes confidenciais, contactos dentro da comunidade, informação recolhida em fragmentos, em meias palavras, em gestos e reticências. Era trabalho de arqueologia, escavar uma camada de cada vez, sem destruir o pouco que havia. O ambiente no bairro era hostil de uma forma que não se grita. Era hostil no olhar, na porta que fecha antes de terminar a frase, no silêncio que responde onde devia haver uma palavra. Os investigadores tinham a consciência de que estavam a trabalhar num espaço onde as regras do exterior não se aplicavam da mesma forma, onde um nome dito em voz alta podia ter consequências para quem o dissesse. 33 dias depois do assassinato, mais de um mês de investigação no escuro, a PJ chegou finalmente a um nome, e depois a uma morada, uma residência no concelho da Amadora, perto, assustadoramente perto. Luís Carlos Santos não tinha fugido para longe. Estava ali, como se a impunidade fosse garantida, como se ninguém fosse bater-lhe à porta. A 22 de março de 2005, bateram. A PJ, com o apoio da PSP, deteve Luís Carlos Santos. Conduziram-no ao estabelecimento prisional, anexo à Polícia Judiciária na Gomes Freire, em Lisboa. Prisão preventiva, 41 anos, antecedentes criminais, cidadão cabo-verdiano sem ocupação declarada. Euclides Gonçalves Tavares foi detido em separado. A ligação era direta. Pouco depois do homicídio, a polícia tinha apreendido, na casa da mãe de Euclides, na rua de Cabo Verde, mesmo dentro da Cova da Moura, um carregador de pistola metralhadora. O tipo exato da arma usado na madrugada de 17 de fevereiro. Euclides foi para Caxias, Luís Carlos Santos para Val de Judeus. 2 homens presos. A investigação tinha peças suficientes para ir a julgamento. O que ninguém conseguiu recuperar foi a indiferença dos 2 arguidos. Desde o primeiro momento, não houve um gesto de arrependimento. Não houve uma palavra de reconhecimento do que tinham feito. Nada. O processo chegou ao Tribunal da Boa Hora, em Lisboa. O juiz-presidente era Fernando Ventura, um magistrado rigoroso, direto, que não ia tolerar teatro. No banco dos arguidos, 2 homens que se conheciam bem. 2 amigos. Fernando Ventura determinou que fossem ouvidos em separado e proibiu qualquer contacto entre eles durante todo o julgamento. As histórias não podiam ser combinadas, as versões não podiam ser alinhadas fora da sala. A procuradora Natália Lima, representando o Ministério Público, construiu a acusação com precisão cirúrgica. Listou os crimes: homicídio qualificado em coautoria na forma consumada, tentativa de homicídio qualificado em coautoria, detenção e uso de arma proibida,
dano, pediu o máximo para Luís Carlos Santos. 25 anos. Os antecedentes criminais pesavam. A premeditação pesava. A frieza com que a emboscada foi executada pesava. Para Euclides Tavares, atendendo à idade, pediu pena inferior a 25 anos, mas não menos de 20. Descreveu os dois arguidos com 3 palavras que ficaram na sala e não saíram mais: perversidade, censurabilidade, frieza. 3 palavras. Uma sentença moral antes da sentença legal. Euclides Gonçalves Tavares foi ouvido primeiro. Entrou na sala com uma postura que a sua defesa talvez quisesse diferente. Sentou-se, olhou para a frente e admitiu gostar de armas. Assim, sem rodeios, sem constrangimento visível. Confirmou ter disparado uma caçadeira de canos cerrados, sobrepostos no largo da Bola da Cova da Moura, na passagem do ano de 2004 para 2005, em público, para festejar, 6 semanas antes de Irineu Diniz morrer com uma caçadeira de canos cerrados. A coincidência era demasiado pesada para ser ignorada, e os juízes não a ignoraram. O advogado de Euclides, António Pinto Vaz, tomou a palavra no final. Declarou estar indignado, mas não surpreendido, com o rumo do julgamento. Disse que a livre convicção do tribunal tem limites. Insistiu que a prova era meramente indiciária, reafirmou a inocência do cliente, prometeu recurso. Mas havia algo na sala que não respondia a argumentos jurídicos. Havia um juiz que tinha lido os relatórios periciais. Havia um carro-patrulha com 22 buracos de bala. Havia um homicídio que o tribunal classificaria como ação típica de uma guerra. Luís Carlos Santos ficou em silêncio durante a maior parte do processo. Uma postura calculada. Deixou a advogada falar. Maria Cecília Ferraz, advogada, oficiosa, anunciou que o cliente queria recorrer da sentença. E depois, num momento que dizia mais do que pretendia, acrescentou que, em abstrato, uma pena elevada seria justificada, porque não se pode pensar com ligeireza num crime de sangue. O tribunal não era abstrato, e o crime tinha acontecido de verdade. A tensão na sala era densa, da parte da família de Irineu Diniz, acompanhada pelo advogado Guedes de Almeida. Não havia espetáculo, havia presença, havia um lugar vazio que não voltaria a ser preenchido. Havia uma família de Bragança que tinha vindo a Lisboa enterrar o filho e que agora assistia ao Estado a tentar provar em tribunal aquilo que todos na sala sabiam ser verdade. Fernando Ventura ouviu, pesou e falou. A 2 de maio de 2006, o juiz Fernando Ventura leu o acórdão. Luís Carlos Santos, 23 anos de prisão efetiva. Euclides Gonçalves Tavares, 19 anos de prisão efetiva. Ambos condenados em cúmulo jurídico por todos os crimes de que vinham acusados. O tribunal condenou ainda os 2 arguidos ao pagamento de 50 mil euros de indemnização à família de Irineu Diniz e 3.740 euros ao agente Nuno Saramago. Guedes de Almeida declarou que a família se conformou com a punição. Não era satisfação, era a aceitação silenciosa de que o sistema tinha dado o que podia dar. Portugal respirou, havia penas pesadas, havia alguma justiça, mas a história não ficava aqui. O tempo passou e o sistema fez o que faz. Em 2020, 15 anos depois de Irineu Diniz morrer com 22 tiros na cara, Euclides Gonçalves Tavares saiu da cadeia. Liberdade condicional, bom comportamento. Tinha tirado um curso de carpintaria no estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. O Tribunal de Execução de Penas considerou que reunia condições. 19 anos de pena, 15 cumpridos, 4 a menos. Tinha 36 anos quando saiu. Livre. Em abril de 2021, Luís Carlos Santos foi extraditado para Cabo Verde. Tinha cumprido 17 dos 23 anos a que tinha sido condenado. O CEF operacionalizou o afastamento, por via aérea, num voo do aeroporto de Lisboa, com destino à cidade da Praia. Ficou proibido de entrar no espaço Schengen durante 10 anos. 23 anos de pena, 17 cumpridos, 6 a menos, num país que não é o país onde matou. Hoje, os 2 homens que emboscaram um carro-patrulha, que mataram Irineu Diniz com 22 tiros, estão em liberdade, um em Cabo Verde, o outro onde quiser estar. A PSP nunca esqueceu. A 17 de fevereiro de 2026, 21 anos depois, o Comando Metropolitano de Lisboa prestou homenagem pública ao agente principal Irineu Diniz. Escreveram:
No silêncio de uma madrugada em serviço, o seu compromisso com a segurança pública levou-o ao sacrifício supremo. O seu nome não será esquecido. É a única promessa que o sistema ainda consegue cumprir integralmente. Irineu tinha 33 anos. Ia trabalhar de madrugada como sempre. Entrou num bairro de 7.000 pessoas. Ninguém o viu entrar. Toda a gente ouviu os disparos. Ninguém viu nada. A emboscada durou segundos. O silêncio durou anos. E 2 homens condenados por homicídio qualificado cumpriram parte da pena e voltaram à vida. Esta é a história do agente principal Irineu Jesus Gil Diniz, morto em serviço, na Cova da Moura, na madrugada de 17 de fevereiro de 2005. Agora quero saber o que vocês pensam. Euclides Tavares saiu 4 anos antes. Luís Carlos Santos saiu 6 anos antes, extraditado. Para vocês, isso é justiça? Deixem nos comentários a vossa sentença. O que merecia esta condenação? O que merecia esta vítima? Se este vídeo vos fez pensar, partilhem-no, para que o nome de Irineu Diniz continue a ser pronunciado, para que o silêncio da Cova da Moura naquela madrugada não seja o silêncio definitivo. Até ao próximo caso. Isto foi o Arquivo Criminal.